Irmãos, nós queremos falar hoje sobre o tema tão importante que é pai, né? A palavra nos mostra esse tema maravilhoso. E isso serve para os pais, tanto para o homem quanto para a mulher. E é claro, os dois juntos vão ter uma família protegida, abençoada, próspera. Que Deus possa abençoar você que é pai, você que é mãe. Que Deus possa abençoar o nosso trabalho. Nossa missão é uma missão muito importante. Abre comigo primeiramente lá em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Ministério profético de Elias está na igreja. A ação profética de Elias começou com o profeta João Batista, primeiro profeta no Novo Testamento, o último da sequência dos profetas do Antigo e o primeiro a anunciar a vinda do Messias. Voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Então foi o último profeta, João Batista, da antiga dispensação, e Jesus começou uma nova dispensação, a igreja e o espírito profético para abençoar os pais, para abençoar a família, para abençoar as famílias, a sociedade, para que a igreja seja sal e luz. Ele está na igreja, é o espírito profético que representa o ministério de Elias. E ele diz: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que seria o dia do juízo final, retornando Jesus para encontrar sua igreja nos ares. Aqueles que estão vivos serão arrebatados, transformados, o corpo terreno vai ser transformado em corpo celestial, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para reinar 1000 anos com o Senhor. Mas antes disso haverá o juízo. E a palavra diz: esse espírito profético de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A unidade geracional, esta unidade na família e geracional libera bênção, mas a desunião abre oportunidades para a maldição vir sobre a terra. E nós vemos quanta maldição há na terra, mas quando nós temos a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de reconhecer que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, entregar a nossa vida a Jesus, nós quebramos esse domínio maligno sobre a mente e o coração humano, e nós começamos a crescer e a conhecer a palavra debaixo da ação profética que é representada pelo ministério de Elias através da igreja. E a unidade na família, a unidade nas gerações, na igreja, ela libera bênção, saúde, prosperidade, unidade, alegria, força interior, santidade, alegria plena, paz de coração, paz de espírito, vem quando há esta unidade. E aqui fala da responsabilidade dos pais. Converterei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos filhos aos pais. Este ano, na virada do ano, o apóstolo lançou um livro que chama Plantador de Tâmaras. Tâmaras é uma árvore que sem tecnologia, ela é plantada numa geração, mas a colheita só vem na outra, porque demora, naturalmente, ela demora 100 anos para crescer e para frutificar. E esse livro fala da interação das gerações na sociedade e também na igreja. A sabedoria dos mais antigos com a vitalidade e a força dos mais jovens.
Quem quer isso na sua casa e na sua família? Quem quer ver os seus filhos crescer mais que você, espiritualmente, profissionalmente? Quem quer ver a família dos seus filhos ser ainda mais abençoada do que a sua família? Diga amém. Então Deus prometeu que havia um espírito profético na igreja, para gerar unidade, para gerar sabedoria na casa, na família. E lá a palavra diz também, meu irmão, minha irmã, Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo cita o mandamento, o 5º mandamento dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, mas Efésios capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo cita esse mandamento, e ele fala aos filhos: honra ao teu pai e à tua mãe, teus progenitores, que é o primeiro mandamento com promessa. A unidade entre o pai e a mãe e os filhos, a unidade na família libera longevidade e libera prosperidade. Ele fala: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os pais aprenderem a voltar o coração para os filhos, a expressar o amor do Pai Celestial, a expressar o modelo de paternidade que a Bíblia ensina. Isso também os filhos, honrando e valorizando os seus pais, vai liberar bem-aventurança, para que te vá bem e para que haja longevidade. Quem quer isso para a sua casa? Levanta as mãos, feche os olhos. Somos tão pequenos, tão limitados, mas o nosso Deus é grande. É um desafio educar filhos, seja criança, seja jovem, seja adolescente, seja adulto. Levanta as mãos, visualiza os teus filhos. Fala: Senhor Deus, que o Espírito profético, o Espírito Santo que está na igreja, me dê sabedoria, maturidade, que eu e a minha casa estejamos unidos para apropriar das promessas da tua palavra. Quem pode aplaudir o nosso Deus? Ele é maravilhoso. Malaquias, Deuteronômio, Efésios, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos lá agora para Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Esta palavra, esta missão que Deus deu ao homem, faz parte também da missão que Deus deu ao Pai. O homem se casou, constituiu filhos, gerou filhos com a sua esposa, e Deus deu a ele a responsabilidade de cultivar e guardar, de ensinar e proteger, juntamente com a esposa, a sua família. Por um tempo a sociedade achou que a responsabilidade espiritual na família era da mulher. Talvez você está aqui e já pensou assim. Isso é um engano. As mulheres, é claro, elas têm um coração tão intenso, tão voltado para Deus, mas a responsabilidade é do casal. E o marido não pode se omitir, o homem não pode se omitir como sacerdote no seu lar, independente da profissão. Na sua casa, você é líder espiritual com a sua esposa ao seu lado, e nós temos que ser exemplo e temos que cultivar em nossos filhos os valores cristãos, os princípios da palavra, as promessas da palavra. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e ele não se afastará dele.
não é responsabilidade da igreja. A igreja ajuda o ambiente da igreja, o ensino da igreja. Então, na palavra, cultivar e guardar. Primeiro, quando Deus dá uma missão, Ele dá autoridade. Se Deus deu essa responsabilidade para o homem quando Ele criou, e a sua esposa como ajudadora ao seu lado, a palavra diz então que Deus não dá uma missão, Ele dá autoridade para realizar esta missão. Quantos casais abençoados aqui têm filhos? Levanta a mão, tanto o marido quanto a esposa. Fala: o Senhor Deus me deu autoridade, ainda que eu seja limitado, Deus liberou autoridade para guardar, para abençoar, para instruir a minha família. Deus deu autoridade. Abre comigo Salmos capítulo 8, a partir do verso 5, por favor. Salmos capítulo 8. Olha que coisa linda a palavra diz. Vamos ler um pouquinho o verso 4 também. Verso 4. Que é o homem que dele te lembres. Ele está falando que é este homem que o Senhor criou, que o Senhor se lembra dele. E o filho do homem que o visites. Ele pergunta e ele responde profeticamente: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a mulher também à imagem e a semelhança. De glória e de honra o coroaste. Amém? Essa é a mensagem da palavra, esse é o poder do Evangelho. Deus te deu autoridade, não para ser envergonhado, zombado, mas ter uma carreira de glória e de honra, juntamente com a sua família. De glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio, autoridade, sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Toda a criação terrena está sobre a autoridade. Deus deu essa autoridade. E o apóstolo Paulo, ele fala com propriedade em Romanos 8, que enquanto o homem está sendo dominado pela ganância, pela vaidade, por sentimentos, pensamentos, valores ruins, a própria criação sofre debaixo disso, dessa influência maligna. Meu irmão, minha irmã, mas na igreja esse cativeiro é quebrado e essa promessa é restaurada. A autoridade que Deus te deu para governar, a autoridade que Deus te deu para abençoar, a autoridade que Deus te deu para uma vida que vai ser digna, nobre, que vai engrandecer o nome dEle, que vai trazer glória e honra para você, para a sua família, para Deus. Esta autoridade é resgatada na igreja, em Jesus Cristo, mediante a palavra e o poder do Espírito. Quem recebe diz amém. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Meu irmão, não olhe para as suas limitações. Quem aqui tem muitas limitações? Quem sente desafiado para muitas vezes conduzir a sua família numa geração, uma sociedade tão desafiadora? Quem sente desafiado? Então levanta as mãos, pode ser os pais e as mães também. Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, o Senhor me deu responsabilidade, o Senhor me deu autoridade, que vem da palavra, que vem do Espírito. Apesar das minhas limitações, não serei omisso e vou exercer com fé, com ousadia, e serei bem-sucedido nesta missão, em nome de Jesus.
Segundo, Deus espera que os pais possam exercer esta autoridade com amor. O mundo precisa de verdade e misericórdia. Fala comigo, verdade e misericórdia. Aleluia. Deus se revelou como um Deus de misericórdia. Você e eu, todos nós temos que aprender a expressar o amor de Deus. E o amor de Deus é ilustrado de uma maneira tão nobre. 1 Coríntios capítulo 13, abre comigo, verso 1. 1 Coríntios capítulo 13, olha o caráter, a expressão prática do amor de Deus. O amor é um sentimento abstrato, é uma atitude abstrata, mas que se transforma em realidade quando ele é colocado em prática. E eu e você temos que ser pais, seja o homem, seja a mulher, exercer a autoridade, mas com amor. A palavra diz, versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Muitas vezes achamos que a responsabilidade é só ser provedor. A palavra diz aqui isto, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender que a responsabilidade também ela está não só em suprir a casa, mas ser presente. As crianças aqui, elas deram uma dentro aqui, né? Falou, papai, mamãe, serve para a mãe também, larga o seu celular. Quem vai largar o celular, né? Para dar atenção para os seus filhos? Quem vai deixar ele lá offline para dar atenção para os seus filhos? Irmão, e a gente vê como isso acontece. Enquanto o filho é pequenino, ele reivindica a sua atenção e ele usa todos os recursos. Será que aqui tem um pai e uma mãe que o filho uma vez não pegou na face dele e puxou assim para você dar atenção para ele? Quem viveu essa experiência? Você estava com o seu filho em corpo, mas ausente. O olhar ausente, a cabeça ausente. Quem já viveu essa experiência? Esses dias eu e a Bia estava andando num lugar público e tinha um pai com um carrinho de bebê. E tinha fluxo nos dois sentidos. O pai com o carrinho de bebê, todo mundo afastando para ele passar, porque ele estava no celular. E foi empurrando o carrinho e abrindo a sala. Se tivesse um no celular de lá ou de cá, o carrinho ia ser vítima de um choque, né? Então, irmãos, é verdade ou não é? Fala comigo, é verdade. Amor significa sacrifício. Amor de Deus é abnegação, é servir, é ter misericórdia, é ter compaixão, é ter paciência, é instruir a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Isso é amor. Autoridade se conquista quando há amor. Respeito não deve ser autoritarismo, fruto do medo. A palavra diz que o amor que vem de Deus lança fora o medo. Quem quer ter uma família onde há respeito, mas há liberdade, a sua família não é dominada pelo medo, mas ela respeita porque há amor. Quem quer isso na sua casa, em nome de Jesus? E ele diz, ainda que eu faça o bem, ele dá aqui características do amor a partir do verso 4. E isso daqui é um pai bem-sucedido. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Vamos dar um break aqui.
o apóstolo Paulo dá um conselho para os pais: pais, não irriteis teus filhos. Não use a posição de autoridade para irritar. E depois fala, é brincadeira. Quem quer respeitar o seu filho como um ser humano que merece atenção, carinho, respeito, independente da idade? Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O apóstolo João diz na carta dele, a terceira carta: eu me alegro de saber que os meus filhos andam na verdade. Quem quer profetizar que os teus filhos serão homens e mulheres de Deus e vão andar na verdade e conquistar lugares altos com a bênção de Deus, diz amém. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então fala comigo: autoridade, amor. E para encerrar, meu irmão, o pai, os pais, estendendo também para as mães, ele tem que ser modelo. Esses dias eu li uma frase que não é minha, até de um artigo aí secular, mas a frase diz que o exemplo, aquele que é rico em exemplos, ele ensina mais do que aquele que é rico em palavras. Porque através do seu exemplo, você fortalece as suas palavras. Você já deve ter visto vários filhos imitando o pai. Quem já viu filho imitando o pai? Eles imitam, eles têm, porque eles, muitas vezes eles não consideram tanta palavra, mas a atitude os inspira, os ensina, modelo. A autoridade da Bíblia, nós temos que ser modelo, não é mandão, é modelo. Fala comigo, não é mandão, é modelo. É isso daí? Olha aí, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 2. 1 Pedro 5, a partir do verso 2. Nós vamos terminar aí nessa ensinamento e depois citar só mais um tópico. Pastoreai o rebanho de Deus. Tua família é o teu rebanho. Quantos querem pastorear a sua família? Quem quer cuidar do seu casamento? Quem quer cuidar dos teus filhos? Aleluia. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por ganância, mas de boa vontade. Ser um líder com espontaneidade e de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Cultivar e guardar. Deus deu essa missão para instruir, para ensinar e para guardar, para ajudar, para fortalecer, para encorajar. Não como dominadores, mas tornando modelos do rebanho. Que eu e você possamos ser modelo para a nossa família, apesar das limitações, para os nossos filhos sentirem amor a Deus, sentir amor à obra de Deus, amar a palavra de Deus. Que eu e você possamos ser modelo. Fala autoridade, amor, modelo. E finalmente a missão que Deus deu a Adão foi para proteger. E interessante, quando está na infância, você conduz a sua criança. Quando está na adolescência, você ainda tem autoridade para estabelecer limites. Mas o ensinamento pelo exemplo e pela palavra vai falar mais forte. E quando é adulto, sua missão de pai acaba,
Não. Você nunca vai deixar de ser pai. Quem nunca vai deixar de ser pai? Se não tiver nada para ensinar, você vai torcer pelo seu filho. Quem vai torcer pelo seu filho? Amém? Você vai torcer pelo sucesso dele. Você vai celebrar o sucesso dele. Você vai celebrar a família dele. Amém? Você vai crer que ele vai criar os seus netos com mais excelência ainda. Que você conseguiu criá-los. Então, na fase adulta, nós temos o privilégio de ser amigos, de aconselhar, de encorajar, de ajudar, como podemos, queremos ajudar. Mas o mais importante, interceder. Quem quer interceder sempre pela sua família? Então fica de pé, nós queremos orar por você mais uma vez, orar pela igreja. Participe de um dos grupos, irmãos. Participe da escola bíblica. Estamos aí iniciando o segundo semestre. Fideliza os domingos, amém? Quem quer fidelizar os domingos? Não adianta você falar para o teu filho que tem que ir na igreja. Eu abri o pensamento e não encerrei, né? Enquanto ele é pequeno, você é disputado. Então fala para o seu irmão assim, fala, semeia na infância, que ele não vai esquecer de você na adolescência. Porque na adolescência é mais importante quem está lá fora do que quem está dentro. É verdade ou não é? Então, crie no seu filho o hábito de vir na igreja. Como essas crianças estão aqui. Crie o hábito de vir na igreja. Ele vai ter um hábito saudável. Ir na igreja é um hábito saudável ou não? Amém. Faz mal ou faz bem? Todo cristão tem que conhecer a palavra, tem que orar e tem que congregar. É que nem a câmera do nosso, ela é um tripé que segura a câmera ali, que está filmando a gente, é um tripé, só fica em pé com os três. Meu irmão, Deus quer que você seja uma bênção para os teus filhos, para o teu cônjuge. Quem quer ser uma bênção? E se você não tem filhos ou não tem cônjuge, seja uma bênção na família, na sociedade. Quem quer ser uma bênção? Então que nós tenhamos esses hábitos saudáveis e assim Deus vai nos levar a viver as promessas, honra e glória. Quem crê que te espera honra e glória? Levanta as mãos, fecha os olhos. Senhor, nós declaramos sobre cada família na fonte, declaramos sobre cada criança, cada pai, cada mãe, sobre avós, nós declaramos o espírito profético de Elias está restaurando corações quebrados, machucados, está libertando mente e almas cativas, para que o coração dos pais volte para os filhos, para que o coração dos filhos volte para os pais, e para que sejamos uma geração abençoada, em nome de Jesus, amém, amém.